começando mais um programa Viva Mais, o seu novo programa aqui no Canal 20. Eu, Ana Paula Sorrentino Delvaux e Miguel Sorrentino Júnior, entrevistamos todas as semanas os maiores especialistas sobre saúde, estética e prevenção. Falamos de como viver mais e com melhor qualidade de vida. Hoje falaremos de um assunto muito importante, que é o diagnóstico preventivo e tratamento do câncer, que é uma doença que tem ceifado a vida de milhares de gaúchos, e contaremos com a presença de dois grandes especialistas que nos ajudarão a entender e prevenir esta doença. Vocês também poderão participar conosco, sugerindo pautas, entrando no nosso site www.programavivamais.com.br. Interaja conosco ou liguem para a nossa produção 8177-7440. Hoje os nossos convidados são a doutora Mayra Calef, que é mastologista, fez residência em obstetrícia e ginecologia com especialização em mastologia em Londres, onde também realizou seu doutorado na mesma área. Hoje ela é coordenadora do Núcleo da Mama do Hospital Moinhos de Ventos, né, Mayra? E o Dr. Pantelis Varvac Rados, cirurgião dentista, especialista e mestre em patologia bucal pela Universidade do Chile, doutorado pela Universidade de Bauru e diretor da Faculdade de Odontologia da URGS, que foi meu professor 4 vezes, né, Pantelis, na faculdade e nos 3 pós-graduações que eu fiz. Foi maravilhoso. Haja paciência, hein, Pantelis? Apesar de o programa parecer um pouquinho mais pesado, porque normalmente a gente tem falado muito em estética, em qualidade de vida, vocês podem ter certeza que ele fica leve no momento em que o diagnóstico desse tipo de problema é feito cedo. Uma vez que o diagnóstico é tardio, realmente acaba sendo pesado. Partindo desse princípio diagnóstico, Pantelis, qual é a preocupação para fazer o diagnóstico numa lesão de boca? Bom, Miguel, em primeiro lugar, boa noite. Eu tenho muita honra de estar participando desse programa e ter a oportunidade de auxiliar no esclarecimento para a resolução desse problema, que realmente é um problema de saúde pública. E como tu colocaste bem, Miguel, o importante, e essa é uma mensagem que vale, me parece, para todas as formas de neoplasias, que são como a gente chama também o câncer, é a mensagem do diagnóstico precoce. As pessoas têm que entender que o que a gente entendia há algum tempo atrás, de que um diagnóstico de câncer representava praticamente ou inexoravelmente o término da vida do hospedeiro, hoje, com o progresso, com o avanço das técnicas de diagnóstico e de tratamento, isso já não é mais assim. Especificamente com relação ao câncer de boca, a probabilidade de sobrevida em 5 anos, que é a forma estatística de se avaliar, beira aos 100%, quando o diagnóstico é precoce e as modalidades de tratamento que existem são efetivas e praticamente não deixam sequelas para o paciente ou para um indivíduo que foi, vamos dizer assim, acometido dessa enfermidade. Por outro lado, se a lesão é diagnosticada tardiamente, as sequelas são muito maiores, as sequelas do tratamento são maiores, a complexidade do tratamento também aumenta e a expectativa de vida em 5 anos cai muito. Olha que coisa boa da gente ouvir, né? Que o tratamento é quase 100% quando é precoce, né? Isso é bom das pessoas escutarem, né? Diagnosticou cedo, 100%, tem 100% de chance de ser curado. A gente estava comentando antes de começar o programa, eu fiz residência, e eu já citei isso algumas vezes, na Santa Casa. Eu tinha te falado, né, Pantelis, que a gente participava de cirurgias de cabeça e pescoço, onde a gente, infelizmente, quando chegava o paciente, talvez a minha amostragem seja um pouquinho diferente da real, porque o paciente que chega na Santa Casa, ou chegava na Santa Casa, eu sei que hoje em dia mudou bastante, mas era o paciente já na fase mais terminal, se bem que essa doença não é tão terminal no caso da boca quanto as outras. Pode acabar sendo, dependendo do estágio, né? Mas o que acabava acontecendo é que o tratamento era tão devastador que o paciente ficava com sequelas grandes. Eu me lembro de ver pacientes, infelizmente, naquela época, que acabavam ficando sem parte do rosto,
são cirurgias extremamente grandes, né? Eu não sei, hoje em dia mudou a velocidade do diagnóstico, não? Sim, hoje o mais importante, assim, considerando outros aspectos importantes, é que na área da odontologia, na medida que eu sou cirurgião dentista, sou professor da universidade, trabalho em 2 universidades, trabalho na URGS e um tempo menor trabalho também na PUC, a formação dos nossos estudantes está cada vez mais, enfatiza cada vez mais a necessidade do treinamento do diagnóstico precoce dessas lesões, das lesões na cavidade bucal. Eu me lembro que tinha uma frase que o Panteri sempre dizia na aula, que é o seguinte: se você não viu nenhum câncer esse ano, algum abanou para ti. Né? Isso é uma frase que ele sempre dizia e deixava a gente preocupada. Eu me lembro que agora, sempre que a gente vai examinar, se procura, né? E eu acho que é importante que se procure, né? E Pantelis, o próprio indivíduo deve se autoexaminar também, né? Depois nós vamos falar com a Mayra que também existe o autoexame, mas na boca também deve ter o autoexame, né? Assim, essa é uma informação que é importante que fique colocada para a população em geral. Qualquer lesão de boca que perdure por mais de 15 dias, precisa ser investigada por um cirurgião dentista, por um especialista na área da saúde. É fundamental. Passou de 2 semanas, alguma providência precisa ser tomada. Porque isto representa o atraso de 1 mês, 2, 3 meses, pode representar a diferença entre o diagnóstico precoce e o tratamento efetivo e o diagnóstico tardio e uma necessidade de tratamento muito mais complexo. O diagnóstico esse que tu falaste aí, passou de 15 dias, de repente, para quem está assistindo entender, é porque a mucosa, essa pelezinha da boca, ela se reconstrói muito fácil. Em 2 semanas. Em 2 semanas, né? Eu me lembro assim de fazer cirurgias de fissura palatina, tal, em crianças pequenas, em que a gente fazia grandes descolamentos de pele, essa pelezinha de dentro da boca, e que 3, 4, 5 dias depois estava praticamente cicatrizado. Então, por isso da importância de quem, de repente, está enxergando uma lesãozinha há mais de 2 semanas, de tomar o cuidado de procurar alguém da área da saúde, né? É uma coisa que a gente podia até deixar assim para a pessoa que é mais leiga ficar mais tranquila. Por exemplo, a afta, ela dói e ela não passa de 15 dias. O herpes, ele dói, ele tem aquela coceirinha, aquele esquentamento, né? Dá no lábio e tal. E passa também em 15 dias. Algumas lesõezinhas, elas passam em 15 dias, elas curam, né? Se essa lesãozinha que parece uma afta ou uma lesãozinha mais esbranquiçada, uma coisa... Normalmente até a gente pode falar quem são as pessoas que têm mais tendência a ter, né, o câncer bucal. São as pessoas que bebem, que fumam, ou que bebem e fumam, que têm mais tendência ainda, né? Que tomam muito sol, né? Também... Pessoas com próteses mal adaptadas, né? Procure seu dentista, não fique com uma prótese machucando, né, Pantelis? Exatamente isso. Os 2 fatores de risco primordiais para o câncer de boca são o hábito ou o consumo de cigarros e o consumo rotineiro e contínuo de bebida alcoólica. Esses são os 2 fatores mais importantes. É óbvio que as infecções recorrentes e frequentes da cavidade bucal também são fatores que têm alguma importância. A literatura científica da área hoje está começando a dar alguma importância para essas infecções, mas sem dúvida o consumo de bebidas alcoólicas e o fumo são os 2 fatores mais importantes para o aparecimento do câncer de boca. E a associação com o chimarrão? Gozado, uma das áreas que eu me dedico mais especificamente é a citopatologia como um mecanismo, como uma ferramenta de diagnóstico precoce para a cavidade bucal, ou como uma forma de prevenção, de quem sabe uma prevenção efetiva para o diagnóstico, para o câncer de boca. E o calor da água não demonstrou interferir no padrão de maturação da mucosa bucal. Isso já não vale para a mucosa de esôfago, né? E para outras mucosas. No caso da mucosa bucal, parece que não existe essa
essa agressividade tão grande como a gente vê em outras mucosas. Eu te perguntei justamente por isso, porque na época que eu fazia cirurgia geral, que já faz um bom tempo, infelizmente, mas o chimarrão era uma coisa que estava muito associada. Eu me lembro assim que paciente que ingeria álcool, que fumava e que tomava chimarrão, via de regra era o paciente que apresentava maior incidência de câncer de esôfago. O esôfago nada mais é do que a continuação, né, por onde vai passar o alimento e tal. Por isso também a dúvida se isso tu tinha notado aumento de alguma lesão cancerígena em função do calor, porque basicamente o chimarrão é mais em função do calor, né? Exatamente. Mas não, na tua área não tem... Na mucosa bucal, não. E outra coisa que eu acho que era importante a gente falar, a importância do paciente permitir a biópsia, né? Porque muitas vezes eu tenho notado assim que às vezes o paciente fica um pouquinho reticente assim, mas precisa tirar esse pedacinho para diagnosticar, mas vai ter que fazer isso? Né? É importante a biópsia, né, doutor? A biópsia é um procedimento cirúrgico que está muito frequentemente ligado ao diagnóstico, ao diagnóstico microscópico ou histopatológico de neoplasias. Mas na área da odontologia, a biópsia é um procedimento de diagnóstico bastante comum, bastante frequente, e a experiência que a gente tem do laboratório de patologia, dos laboratórios de patologia onde eu trabalho, é que de 100 exames anatomopatológicos, 80%, em torno de 80% deles são lesões inflamatórias, 20% são lesões neoplásicas, aproximadamente, e desses 20% de lesões neoplásicas, em torno de 4 a 5% acabam sendo neoplasias malignas. Quer dizer, então, não é uma... A indicação da biópsia não representa necessariamente o diagnóstico histopatológico de um carcinoma ou de um câncer, enfim.